e vai ser também em Santa Catarina. Mas agora eu vou passar para ela, né? Que está ansiosa e cheia de novidades, que eu tinha umas curiosidades, mas vou deixar para ela aí, né? Jussara Galto, bom dia, Jussara, seja bem-vindo. Bom dia, Dilson. Bom dia, Gabriel. Bom dia, essa audiência maravilhosa do Litoral ao meio-dia. E aqui de novo, apesar de todos os problemas do dia de hoje, que não foram só para mim, eu fui mais uma espectadora e também uma vítima silenciosa, porque é isso que nós todos somos, mas assim, olhando, assistindo, né, problemas seríssimos em outros países, em outros lugares do mundo, mas a gente não pode deixar a peteca cair. A gente tem que continuar lutando, a gente tem que continuar se esforçando e acreditando, porque é essa confiança que gera fé e que gera resultados. Então, aqui no Brasil, qualquer assunto que vem à tona, que vem à baila, ele é extremamente mortificante, é para nos fazer sofrer mais, é para mostrar assim, ó, que o absurdo não tem fim, que o céu é o limite dos absurdos do ditador desse país. E tem muita gente mais. Não é só ele. Eu estou falando dos agentes ativos. Mas eu quero e gosto de falar, porque como a esses eu não tenho acesso, eu gosto de falar para você, que é agente passivo dessa situação. Nós, os conservadores, a gente vem lutando há anos, tentando colocar assim, mais conhecimento, mais sabedoria na cabeça de vocês, para que vocês não sejam robotizados por essa imprensa aberta que a gente tem, que é um caos, que é um caos. E por falar em caos, essa palavra, né, não é feia, mas tem sentido terrível. Sofri hoje também pela minha filha, pela minha família de Portugal, porque tanto Portugal quanto Espanha, quanto outros países da Europa, inclusive parte da França, da Alemanha, Suécia, e muitos outros tiveram um apagão. Só que, assim como correram para dar explicações assim, mais sucintas ou mais imediatistas, ou que parecia mais lógica no momento, eu sei lá, que seria, né, em primeiro lugar, um fenômeno meteorológico. Um fenômeno meteorológico. E muito raro, lógico, né? Agora, a gente, como eu estava dizendo lá no comecinho, nós, os conservadores, há anos fazemos reuniões, juntamos grupos e esclarecemos que nós não vivemos numa ilha e não somos seres isolados, que tudo o que acontece no planeta, em todos os países, desde os países mais longínquos, aqueles que a gente não conhece, aqueles que a gente nunca ouviu falar, são atingidos pela longa-manos, quer dizer, uma mão muito longa do sistema. E esse sistema se chama Nova Ordem Mundial. Então, tem tudo a ver com tudo de ruim que acontece no planeta hoje. Não é paranoia minha, não é, e também não é assim, ó, aquela vontade de ficar sempre achando que Deus abandonou seu povo, que Deus não se importa, que Deus castiga, e nada disso é verdade. Existe no mundo um sistema que é abrangente, que é autofágico, e que nos destrói em todas as áreas da nossa vida, no mundo inteiro. Esse apagão já vem sendo pregado, né, há muito tempo. Já sabe que isso aconteceria. Já se sabia que isso iria acontecer. E eu até acho que hoje está dando um apagão aqui no meu telefone, porque nunca aconteceu isso, está toda hora a minha imagem sumindo. Mas voltando a falar sério, espero que isso não seja sério, do meu telefone, esses apagões, todos esses desastres que têm acontecido ultimamente, nas últimas décadas, que a gente não sabia, mas agora já sabe, que o homem tem capacidade, poder e tecnologia para mexer com tudo isso aí. Então, não é para precisar arrancar os cabelos. Isso não é o fim do mundo. Não, é o recomeço. Nós temos que acabar com tudo isso que tem de errado aí
e vai acabar, Deus é Pai, para depois nós emergirmos uma nova civilização, com uma mentalidade nova, com mais humanidade, com mais empatia, com mais preocupação uns com os outros. Enfim, é isso que nós esperamos, é para isso que nós lutamos. Eu não sou visionária, não sou maluca, sou apenas uma pessoa bem intencionada e que tem tempo e disposição e inteligência ainda para me colocar a serviço e à disposição de que realmente essas coisas aconteçam. Nós continuaremos, nós superaremos esses momentos difíceis de agora, nós continuaremos, se Deus quiser e Deus quer, e vamos levantar uma sociedade mais harmoniosa, mais limpa, mais amorosa, que se preocupe mais com os outros. Eu confio nisso, por isso que esses momentos agora de pânico, de caos, porque a imprensa não revelou muita coisa, mas houve caos absoluto em vários países da Europa, não só Portugal e Espanha, de não ter mais eletricidade, né? Desde as coisas mais simples, mais comezinhas, pararam de funcionar, tudo parou, até os aeroportos, até as comunicações, tudo que existe a nosso serviço no planeta foi prejudicado hoje, em grande parte da humanidade. E algumas pessoas dizem, se preparem, se preparar, a gente preparar aqui, ó, preparar a inteligência, preparar o espírito, segurar firme na mão de Deus, não tem outra forma. Como né, algumas videntes aí, por exemplo, olha, fulano de tal vai morrer em tal data, Por favor, se cuide, evite. Como assim? Vai morrer? Quando chega a hora, a gente morre. E não acaba. A gente continua no outro plano. Mas não dá para dizer, não, eu vou morrer, eu vou me esconder. A morte não vai me achar, tem muita piada sobre isso. Eu conheço muitas. Vou me esconder, não vão me achar, e eu não vou morrer. Porque a cartomante tinha a visão. Gente, isso não faz o menor sentido. Faz todo sentido a gente se envolver com o todo, a gente conectar com Deus, estarmos produzindo, gerando energia positiva, energia de amor, energia de confiança, de fé. Isso faz parte da construção de um mundo melhor. Então, hoje tem tantos assuntos, né, mas são só 30 minutos. Mas vamos tocando aqui. Eu vou controlando o relógio. E esse probleminha todo aí, que Deus me livre, né? Tá bem ruimzinho. Mas eu vou continuar, viu, Gabriel? Porque eu acho que tá dando certo por aí. Aqui toda hora corta. Vamos lá. Agora são 11h30, então tá, já tem bastante tempo. A nossa coordenadora estadual, a Inês Solange, que é de Novo Hamburgo, e que é uma pessoa extremamente ligada, antenada, preocupada em resolver problemas, preocupada em nos transformar em instrumentos de luta para essa vitória que a gente tanto almeja, tanto espera. E entre as nossas pautas, né, as duas pautas principal escolhida pelos conservadores para esse ano, ou pela TV, ou pelo rádio, ou nos grupos que se reúnem semanalmente ou mensalmente, não sei, mas lutar pela anistia. Isso é urgente. Todos vocês já sabem, ou penso que sabem, né? Acho que sim. E pelo voto manual, que a gente possa escrever e esse nosso voto possa ser contado. Tenho até já umas palestras interessantíssimas sobre esse assunto no mês que vem. Pretendo estar lá para ouvir, para aprender e repassar para vocês. Não só da importância, porque vocês já sabem, né, que a urna eletrônica já nos derrubou. E já derrubou muitos governos, inclusive o Trump, na eleição passada. Não nesta, na outra. Então, agora, além dessas pautas, que são importantíssimas, olha só que essa mulher bolou, porque ela está sempre preocupada, sempre pensando, sempre gerando movimento e sempre nos envolvendo de maneira que a gente não deixe mesmo a peteca cair. Então, é uma ideia maravilhosa. Se chama Clamor a Jesus por Justiça e Liberdade. Olha que coisa mais linda. Ecumênico isso aí. Ela pede que tanto os católicos quanto todo o povo brasileiro,
Não importa a religião, porque a maioria tem religião. Às vezes até eu não confesso, mas tem. Não importa, todos. Os evangélicos, juntamente com os católicos, talvez falem a maioria, mas tem outras que também louvam, acreditam em Cristo, e tem seu fundamento, não importa o nome. Se já tinha outro nome noutra nacionalidade, noutra língua, não importa, é Cristo. Então, nossa convocação é para todos os cristãos, independentemente de rótulo. É uma coisa ecumênica, é uma coisa para atingir a todos. Esse clamor a Jesus por justiça e liberdade. Vou, com certeza, se Deus quiser, estarei, né, evoluindo esses temas, essa ideia, nos próximos dias. Mas, por enquanto, já comecem a se ligar. Comece a falar com o seu pessoal que vai na igreja com você, seus amigos, sua família. Comece, fale com o seu pastor, com seus pastores, fale com o seu padre. Agora, olho, hein, quando falar com os padres, muito olho, porque 51%, talvez, infelizmente, talvez mais, dos padres gaúchos brasileiros e do mundo inteiro são comunistas. Aqui em Bé, a gente convive com padre comunista, Tramandaí, idem, e que eu saiba em todo o litoral, como eu disse, né? Todo o Brasil. Infelizmente é assim. Mas, de qualquer maneira, esse aí não vai dar bola. Esse aí vai achar que é ridículo, porque ele não acredita em Jesus. Pode ser padre, mas é comunista? Ele não acredita em Deus. Não acredita na divindade. Então, para eles é só matéria. Para eles, religião é o ópio do povo, segundo diz o psicopata do idealizador do comunismo, Karl Marx. É o ópio do povo. Mas não é. É o que salva o povo. É o que levanta o povo. É o que anima não só uma pessoa, mas toda uma nação e toda a humanidade. E com base nisso, nós vamos fazer de que forma? Vou repetir. Converse com seus companheiros que vão à igreja, com seus amigos, com sua família, com seu pastor, com o padre, e diga, olha, está em andamento essa campanha aí. De que forma a gente pode ajudar? Mas podem me perguntar qualquer dia, qualquer hora, o dia da noite, que eu estarei sempre disposta a elucidá-los sobre isso. E, por sua parte, outras pessoas do grupo dos conservadores do Rio Grande do Sul também estão fazendo isso, falando com autoridades, falando com quem possa e queira fazer esse clamor. Porque Deus é Pai, Jesus é o nosso Rei, e Ele nos atende. Agora tem questões, não adianta rezar, sei lá, não reza direito, não se concentra, não tem Deus com profundidade no seu coração, ou fica pedindo do jeito errado. Deus sabe tudo que acontece conosco, sabe de todas as nossas necessidades. Mas não custa dizer, meu Jesus, essa situação é terrível, nos desonra. Essa situação manda que as pessoas contra o Senhor, que não escutem mais, não sigam a sua palavra. A palavra, né, que é como todos os religiosos dizem, que é o que está escrito na Bíblia. Não custa. O que importa é que, de acordo com o nosso coração, a gente plugue, a gente faça essa ligação direta. Não é só Pai nosso, melhor até conversar com Deus. Melhor. Quem tem fé em certas orações, tudo bem, eu respeito, use essa forma. Porém, falar direto com Deus, abrir o nosso coração, conversar com os anjos, pedir proteção, pedir força, porque há a questão que foi criada, não a questão, a situação, né? Faz parte da nossa existência, e foi criada por Deus, que é o livre-arbítrio. Ninguém é obrigado a gostar de Deus, a procurar Deus. Ninguém. Mas quem o fizer, ficará muito melhor. Viverá melhor, será uma pessoa mais aceitável, uma pessoa incapaz de querer para o seu semelhante aquilo que ela não quer para si mesma. Então, vamos nos integrar nessa campanha, que é esse clamor a Jesus por justiça. Nós não temos mais justiça no Brasil. E na África, não existe justiça em nenhum país africano. E quem sabe, além dos países comunistas, outros tantos que não são comunistas, na sua totalidade,
ou por lei, ou por força, mas que também estão sofrendo. Não tem liberdade, não tem justiça. E a justiça existe, por isso Cristo veio a esse mundo, se ofereceu em sacrifício, se imolou por nós, para que nós tivéssemos justiça e liberdade entre todas as outras coisas boas que Deus criou. Nós não estamos tendo acesso a isso, é porque está fazendo, é nossa responsabilidade fazer a conexão correta. Então, eu estou pedindo. Se não entendeu bem o que é, me pergunta, ou então diz, Jussara, já falei com tantas pessoas, as pessoas estão gostando, porque eu falei pela mídia, muitas pessoas, tenho nas minhas redes sociais, e a resposta está sendo ótima. As pessoas estão aceitando, mas isso é uma boa, isso é uma coisa maravilhosa, vamos fazer. Então, se é bom, se é maravilhoso, se vai nos ajudar, vamos à obra. Vamos à obra é um programa que eu tive com a Tânia, meu Deus do céu, na TV Educativa há muitos anos. E agora nós estamos fazendo. Tânia Carvalho, onde tu estiver, um beijo, meu, te amo. Vamos fazer a mesma coisa. Mãos à obra. Quanto a voltar à questão do pânico na Europa, é compreensível. Porque assim, de repente, não mais que de repente, do nada, apaga a luz. E não apaga a luz num quarteirão, num bairro, numa cidade, acaba em vários países. Se isso aí, ó, é ou não, tem ou não o dedinho da nova ordem mundial, que está, ó, graças a Deus, está agonizando no mesmo dia que esse senhor aí, esse argentino, partiu para o além, já dizem que já tinha partido antes, outros dizem que não partiu ainda. Nós vivemos num mundo muito complexo. Dizem que ele não morreu, mas não importa. Esse cidadão aí, argentino, que tentou destruir o catolicismo no mundo. E hoje uma amiga me disse, Jussara, ele é todo amor. Então tá. Então tá, fazer o quê? Ela tem livre-arbítrio dela, né? Se ele amava toda a humanidade, é o primeiro comunista. Que tem amor pela humanidade, sendo comunista. Mas é mais uma piada, né? Que a gente tem que conviver. Então eu peço, livrem-se, informem-se. A ignorância é a mãe, é a base, é o princípio de tudo que existe errado no mundo. Quantas pessoas fazem coisas erradas e não sabem, não tem noção do quanto estão errando? Claro que tem aqueles, como nós temos aqui no Brasil, de montão, como de resto no mundo inteiro, mas nós temos aqui, né, inexplicavelmente, um homem governa um país que tem um congresso, num país que tem outros poderes, tem o poder executivo, a gente sabe, né, que está dentro de um alambique. Está vivo, está morto, também há muita controvérsia sobre isso. Eu não quero nem me envolver, dar palpite, não sei. Eu só sei que ele é tão deletério, ele faz tanto mal ao nosso país e a nós todos, que eu gostaria, não que ele morresse, nem que ele ficasse doente, não, que ele deixasse de ter essa sede, essa gana de poder, porque ele é um dos homens mais ricos do mundo. Ele teria que viver 500 anos gastando nababescamente para consumir a fortuna que ele roubou de nós. Mas não, ele logo ali, como eu, como todo mundo, logo ali a gente um dia, ó, vai embora, muda de plano. E lá a gente não precisa nem de roupa, nem de adereço, não precisa de dinheiro, não precisa de nada. O que a gente precisa, no outro plano, é de boas obras. É levar para esse outro plano uma informação de que nós estamos quase prontos, ou que já estamos prontos. É difícil. A gente erra muito. Não querendo, a gente erra. Imagina quem quer errar. Imagina que tem prazer em errar. Que tem prazer em machucar, em prejudicar. Não só poucas pessoas, mas uma nação inteira. E uma nação inteira, no nosso caso, são mais de 200 milhões de pessoas. Então, voltando ali, né, uma ideia maluca. Que não tem nada de maluco se houvesse um Congresso honesto. Ele, 50%
de honestidade. 49 já estava bom. Mas o que nós temos de honestidade no Congresso, juntando Câmara e Senado? Nós não temos, acho que nem 40%. Não, claro que não. Nós não temos 70%, 80%. A maioria é corrupta. A maioria já vendeu sua alma para o diabo. Faz tempo. A gente não sabia disso, hoje sabe, trabalhou, botou lá, e eles continuam nos apunhalando. Mas como a gente pseudamente vive numa democracia, tem eleição ano que vem. E quem está lá no Congresso pode apiar. Nós podemos tirá-los de lá. Os gaúchos tiram os seus representantes, os catarinenses, enfim. Todos os brasileiros terão essa chance de fazer essa asepsia no Congresso. Para que, assim como tem muitos, geralmente jovens, mas tem idade mediana e tem gente mais velha, que ama o Brasil e que luta por ele, mas são minoria. São sempre, olha só, o que o presidente da Câmara está fazendo? Trancou. Anistia. Ele tranca o que ele quiser. Mas não é porque ele é mal, talvez até nem seja. Ele só tem uma família toda esquisita, uma família de corruptos, assim, ó, na medula, na essência. É avô, bisavô, sogra, mãe, tio, sei lá, cunhado, primo. Tudo por aqui de corrupção. Então ele está ali, ó, e já botaram ele, eu já comentei isso com vocês, pela maleabilidade, pela facilidade que tem de mexer com ele, de movimentá-lo. Olha aqui, ó, seu filho de sem vergonha, neto de sem vergonha, neto de corrupto. Abra essa boca, dá uma canetada que nós não queremos e toda a tua família vai presa. Nem sim. E o outro se encolhe. Mas eu acho, por exemplo, assim como eu acho que se todo mundo ficasse em casa, ninguém fizesse nada, não tivesse mais condução, não tivesse mais caminhão, não tivesse mais pessoas na rua, não fosse mais as escolas, se todo mundo tomasse essa atitude como o Chile tomou, nós íamos uma desobediência civil organizada e maciça, nós íamos virar a situação. Mas tem outras saídas. Por exemplo, é que ninguém quer abrir mão de privilégios. Por exemplo, se a Câmara dos Deputados, todos, ou a maioria, os que gostam do Brasil, que respeitam seus eleitores e estão cumprindo promessa de campanha, se eles se reunissem e dissessem, estamos renunciando, ia haver um abalo na nação. E teriam que o quê? Fazer uma nova eleição, mas até se organizar, ia ser uma esculhambação danada, mas nós temos que fazer isso. Se esse Congresso tivesse vergonha na cara e respeito pelos eleitores, faria isso. Mas ninguém quer abrir mão de privilégios. Ninguém quer. O nosso presidente abriu. O nosso presidente nunca aceitou corrupção. Nunca se vendeu. Não tem nada contra ele, contra a família dele, simplesmente porque ele é um homem honesto. Mas isso aí não é nem um favor que ele nos faz. Eu decidi ser mártir e vou ser honesto. Não, isso é da índole dele, é do caráter dele. Esse homem podia não estar fazendo nada, vivendo regiamente. Uma vez ele, eu não sei o que ele fez com o dinheiro, mas aconteceu isso aí, todos sabem. Estava com um problema, estava com uma cobrança exorbitante, imoral, indigna em cima dele, vinda essa cobrança do Supremo Tribunal Federal, que de Supremo, há horas, não tem mais nada, é suprema bagunça, é suprema inconstitucionalidade, é supremo desrespeito, isso que eles são. Mas aí veio essa cobrança e o Bolsonaro, muito dinheiro, não precisou pedir, não foi preciso. O Brasil inteiro, quem podia, deu o que pôde. Parece que somou, 70 milhões de reais. Não sei se ele guardou esse dinheiro, se ele botou na poupança, se ele aplicou. Não sei se ele distribuiu, não sei. Mas ele é um homem dessa estirpe. E só com o que ele já ganhou até hoje. Tem uma vida, porque ele é um homem simples. Então, ele é um político que vai comer pastel na esquina, na padaria, e gosta. E faz isso com prazer.
Porque ele é um de nós, ele é um brasileiro. Ele não precisa fingir um brasileiro do bem. E não precisa fingir uma coisa que ele não sente, uma coisa que ele não gosta. Ele é assim, e ele se sacrificou quando se ofereceu ao Holocausto de candidatura e nos animou bastante, veio a facada. Isso não parou com ele. Eles se costuraram ele e ele foi para a luta e ganhou a eleição. E ganhou de novo. Ele foi reeleito. Mas por causa dessa maldita urna eletrônica, ele não é o nosso presidente hoje. Por isso que nós estamos nessa luta. Olha que tudo mexe com tudo, né? Está tudo linkado. Nós queremos o voto que possa ser contado, que possa ser escrito. É isso que nós queremos. É assim em quase todo mundo. Urnas eletrônicas em pouquíssimos países e não tem aprovação em lugar nenhum. Agora, aqui, o cara que se acha sacrosanto, que é Magister Dicti, e tá tudo certo, tá dito? Ele disse, não, as urnas são maravilhosas. Claro, serve aos interesses dele, não serve aos interesses da pátria. Então nós temos que mudar. Nós somos os agentes da mudança. Nunca esqueçam isso. Nós, aquele chavão, né, batido, né, que, como é que é? O povo é soberano, que é o povo que manda, é o povo que pode, mas não o nosso. Se nem o Congresso se coça para nos ajudar, imagina as pessoas, a senhora é louca, vive pregando coisas que ninguém vai fazer. Muita gente segue esse caminho. Não pense que eu sou solitária, uma loba solitária. Não, eu estou assim, ó, de pessoas que pensam como eu, que nos assistem, que já me conheciam antes, e que, se Deus quiser, eu tenho amizades assim, de mais de 40 anos, 60 anos de amizade. Pessoas que me conhecem há 60 anos, gostam de mim, me respeitam, porque me conhecem. E assim, todos, não estou, pelo amor de Deus, querendo ser um paradigma. Estou dizendo como é que eu sou. Cada um é do jeito que acha que deve ser. Só que eu conheço milhares de pessoas que são como eu, que pensam como eu, que agem como eu e que são incapazes de tocar em algo que não lhe pertence. Não, são incapazes. Agora, aqueles que vivem misturando os seus dinheiros pequenininhos com os grandes dinheiros públicos e depois não sabe mais qual é a diferença, mas já se confunde todo, não sabe o que é dele, o que é do Estado, contra esses que a gente tem que se levantar, que a gente tem que lutar. Esses são os corruptos. E ó, nos ministérios, cada dia estoura um escândalo. Todos os grandes organismos, as mulheres dos ministros, por exemplo, a maioria, que eu saiba todas, tem altíssimos cargos. Algo assim na faixa dos 30 e tantos e 40 milhões. 40 mil. Já pensou no fim do mês? Tem 40 mil na tua continha? Aí é fácil comprar mansões e universidades e coisas em outros países. É fácil comer o que eles comem. É fácil mandar o que eles mandam. Como eles mandam, em quem eles mandam. Porque eles têm poder, eles têm força. E ali, ó, ninguém solta a mão de ninguém. Ali nós temos, assim, ó, uma quadrilha instalada, como nós temos quadrilha no Congresso, como nós temos em todo o Judiciário, no Ministério Público, nós temos. Mas aí, esses aí, ó, estão mão com mão. Esses aí não se soltam. Morrem abraçados e não abrem os privilégios. Enquanto, né, dezenas, centenas de pessoas morrem de fome, não têm direito de acesso a boas escolas, que aliás já nem existe mais boas escolas, é outro assunto da nossa agenda. Melhorar a cultura, melhorar a educação. Temos que fazer isso. Porque senão, enquanto Gilberto Freire continuar dominando a nossa educação, nós não teremos, nós não saberemos, nós não teremos jovens e depois adultos fazendo contas, sabendo fazer cálculo, falando bem, falando certo, corretamente,
tendo boas ideias, produzindo. E é por isso que a tal de meritocracia foi banida aqui no Brasil. Para Trump, e lá nos Estados Unidos também. Para Trump, isso é fundamental, é primordial. Vai desde os lugares mais simples até Harvard. Que Harvard está assim, ó, de comunista, como todas as universidades do Brasil. Qual a diferença? Que o dinheiro dos americanos comprou Harvard, e também Harvard é muito rico, é só aqui, ó, o trabalho ideológico. E ainda o dinheiro deles, os americanos, que pagam altos impostos para ter um retorno que já não estavam tendo, veio aqui para o Brasil, para comprar tribunais, para comprar Supremo, para comprar todo mundo, para comprar o Congresso, para comprar cada um individualmente quando for preciso. Essa farra tem que acabar. Vamos dar a mão, pedir para Cristo, Jesus, nosso Pai, nosso Rei, por favor, estamos clamando por justiça e por liberdade. Liberdade é o segundo bem na vida de todos. O maior é a própria vida. O segundo é a liberdade. Se todo ladrão, corrupto, sem vergonha, mau caráter, que cometeu crimes contra o Brasil, estivesse na cadeia, nós evidentemente seríamos um país melhor. É lógico, de cima a baixo, de baixo até em cima. Não sou louca, não sou sonhadora demais, mas eu conto com vocês nesse sonho, tá? Que há de se transformar em realidade, porque se todo o poder emana do povo, você é povo. E o ano que vem tem eleição. E quando houver um chamado para a rua, para fazer qualquer coisa, e for em favor da nossa liberdade, e for em favor da justiça brasileira, se incorporem. Não fujam. Não fujam à luta. Participem dela. Foi maravilhoso ter estado com vocês no dia de hoje. E eu peço a Deus, nosso Pai amado, que amanhã eu possa fazê-lo novamente. Amo vocês.